É sabido, de todos os espíritas estudiosos, que os trabalhos restauradores começaram depois de um grande conclave no mundo espiritual, com a ordem de Jesus, de onde compareceram no plano carnal aqueles que se chamaram Wycliffe, Hus, Lutero, Joana d'Arc, Kardec, etc. Tudo, portanto, em caráter progressivo, a contar dos esforços preliminares da tremenda luta contra os grandes erros que se radicam de caráter clérico-dogmático, impostos como se fossem cristianismo, como se fossem coisas de Deus e do Cristo. As terríveis perseguições, a sangueira que houve, e isto é do conhecimento geral, todavia ficou no mundo a sementeira, para que em outros dias outros missionários dessem continuidade ao trabalho restaurador. Se duro foi enfrentar a chicana clerical, organizada e oficializada, garantida pelos governos corruptos, nem por isso o século XIX deixou de ter o seu grande Pentecostes, a maior eclosão mediúnica de todos os tempos. Ao voltar ao mundo, João Hus, na personalidade de Kardec, arrastou como determinismo cíclico, histórico, profético, o novo batismo de espírito, a nova ordem apostolar, repondo no lugar aquilo que sentenciam os 2 primeiros capítulos do livro dos Atos e os capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O Evangelho seria, de novo, encaminhado pela revelação, enchendo a terra de grandes sinais e prodígios, como nos dias apostolares. Após o trabalho feito pela equipe do século XIX, outros deveriam ser feitos pelas equipes sucessoras. E como estava previsto, o trabalho matriz seria deslocado para as novas terras da América do Sul. Sem particularizar elementos, o primeiro expositor do conclave abordou o tema dos trabalhos consecutivos, a serem levados a termo nas paragens renovadas da antiga Atlântida. O primeiro orador terminou seu resumo expositivo dizendo que os fatos iriam complementar a sua palavra informativa. Jesus ordenara e assim os emissários dariam execução ao programa, paulatinamente. Aquele desceu da tribuna ali armada e outro a ela subiu, fazendo cambiar as tonalidades do ambiente, a espécie de luminosidade radiante. Porque assim foi sucedendo, isto é, aquele coreto que brilhara de certo modo, enquanto os clarins soaram no início, fora mudando de tonalidades, em luzes e cores, segundo os indivíduos que a seguir foram-na ocupando, a fim de falar à multidão que se espraiava pela verdejante e imensa camparia. Seguindo ao primeiro, cujo matiz era verde-ouro, o segundo fez o coreto colorir-se de amarelo brilhante, com pintas de azul claro. Este falou de modo sucinto, abordando temas básicos. Sabeis, disse ele, que nas regiões próximas à crosta, os problemas da alma em suas necessidades e obrigações, direitos e deveres, continuam submissos às injunções do plano carnal. Muitos de vós, ingressando no mundo astral, tendes feito pelo caminho da inconsciência e das trevas. Alguns outros, melhor preparados, menos comprometidos, vieram para os lugares da paz, porém nada melhores do que a crosta terrestre, por isso mesmo duvidando da desencarnação. E ainda outros, mais aquinhoados de merecimento, deram entrada em lugares melhores, sem, no entanto, terem conhecimento da desencarnação e sem a menor noção de algumas leis fundamentais. De todos os modos, por falta de preparo, tendes dado muito trabalho e nem por isso tereis obtido melhores vantagens e oportunidades. Observou a mole humana, atenta e feliz, prosseguindo. Dentre vós, a maioria sabe que, infelizmente, multidões de espíritos encarnam e desencarnam, centenas e milhares de vezes consecutivas, sem aproveitar pelo menos o mínimo, em virtude do descaso para com a imortalidade e suas decorrências. Temos nós, que vos dirigirmos sob a tutela de Jesus Cristo, certeza de que a grande culpa cabe aos falsos conceitos religiosos.
Reconhecemos as lições ruins, os maus cursos e o péssimo trabalho preparatório. Apesar de tudo, nem toda a culpa poderá recair nos organismos religiosos viciados, criados a fim de serem o sustento de impérios temporais e grupos de homens egoístas e inconscientes de suas tremendas responsabilidades. Muita culpa coube e está cabendo ao desleixo daqueles que se afirmam religiosos, visto como têm aceito e estão aceitando as mais errôneas concepções. Se erram aqueles que corrompem e impõem as corrupções, também erram aqueles que, por comodismo, por pusilanimidade, vão aceitando tudo quanto sabem estar fora da doutrina do Senhor. Repassou os olhos pela massa estendida e exclamou: se ninguém come o pão envenenado, sabendo que o é, porque sabe que lhe fará mal, por que razão não faz o mesmo para com o pão do Espírito, que é de muito maior importância? Por que atender ao que é material e transitório, com todas as garras da vontade, e abandonar ao que é acima de cogitações, pelo fato de ser espiritual e aparentemente ulterior ou tardio? Não é certo que o pão do Espírito, que é a doutrina da verdade, que contém o amor e a ciência, merece muito mais zelo? Não foi esse, por acaso, o exemplo vivo deixado pelo modelo divino, posto pelo Criador diante de todas as gentes da terra? Não se ouvia ruído, ninguém fazia movimento algum, e o mentor continuou dizendo que iria tratar de assunto fundamental, porém de maneira a deixar grandes oportunidades de meditação. Trataremos, afirmou, de verdades básicas, porém de modo a que possais raciocinar, meditar à vontade nas horas de folga. Exijo mesmo que o façais, porque isto redundará em vosso próprio benefício, quando um dia tiverdes que retornar aos penates carnais, dia que presto virá, pois é para isso que estáis sendo preparados na escola do trabalho, nos contatos com a crosta. E passou a comentar pouco mais ou menos assim: eu resumo aqui as minhas lembranças, tendo certeza de que, embora ficando longe das evidências vibratórias fornecidas por aquele alto emissário, nem por isso deixo de focalizar os temas de maneira a deixar patente a importância inelutável dos mesmos. Se as minhas possibilidades objetivas forem julgadas insignificantes, tratai de fazer mais e melhor, porque em verdade gloriosas realidades aqui exponho, embora de modo insuficiente, dado que ainda sou de bem pequena estatura hierárquica. Eis do que ele tratou, com as luzes que eu ainda não possuo, motivo por que me desculpo das falhas que certamente encontrareis, falhas de visão e discernimento, nunca porém de essência ou veracidade. Deus. Deus é divina essência, Deus é infinitamente presente e local, Deus é luz, é glória, é poder, é lei, é justiça, é amor. Não existe palavra para defini-lo. Ele que é profundamente íntimo a tudo e a todos, de quem somos emanação ou filhos. Ninguém, todavia, chegará a ser em espiritualidade, glória e poder sem realizar por evolução o contato íntimo com o Pai, sintonizar pelo desenvolvimento interno. Eis o problema total de cada centelha espiritual. Os cristos planetários dão exemplo do que seja o grau sintônico e, consequentemente, da função de filtros ou reflexos do Pai. Deus como conceito humano. Podeis imaginar o que sejam os conceitos humanos desde que o espírito comece a sua marcha na espécie hominal. Adotará tudo: o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os bichos, as estátuas, os formalismos, as cleresias, os dogmas, os rituais, os sacramentos, etc. De tudo fará objeto de culto, menos, porém, saberá amar a Deus em espírito e verdade. E por isso mesmo, cumpre que cada um desconfie de sua maneira de adorar a Deus, pois bem pode ser que esteja apenas fazendo palhaçadas muito bem intencionadas, palhaçadas que, embora bem intencionadas, jamais elevarão as criaturas no templo interior,
onde somente o amor e a sabedoria hão de pontificar um dia, no dia em que o Cristo interno tenha sido exposto. A verdade, ela é tudo, é o Criador e a criação, com todas as leis e todas as virtudes, é o princípio e o fim, é a realidade total. Imaginai aqui, irmão, a divina profundidade de Deus e a infinita complexidade do cosmo. Se puderdes fazê-lo, tereis a verdade ao vosso alcance conceptivo. A verdade doutrinária. Assim se chamava a ciência secreta, a doutrina esotérica ou ocultismo. A verdade como doutrina que implicava no conhecimento das leis do universo, assim como era possível no tempo e a cada um poder assimilar. Entrar para uma escola iniciática era penetrar no templo da verdade. Quem quiser estudar as antigas doutrinas secretas, os grandes iniciados, saberá o que se dizia ser a verdade doutrinária, o conhecimento de Deus, da criação e das leis regentes do universo em geral e dos indivíduos em particular. A criação. Sendo a divina essência a fonte geradora, o mais tudo, espírito e matéria, é criação. A matéria. Na criação, tudo quanto não é espírito é matéria, variando das energias ou substâncias ao sólido, e das substâncias aos sólidos, a matéria é serva do espírito e não senhora. Deve ser bem usada, porém jamais adorada como se fosse mais do que o espírito. Prestemos atenção, porque a idolatria é sempre lesiva, é sempre crime contra a supremacia do espírito. Sem tornar a questão complexa, diremos que a matéria, seja na terra ou onde for, jamais deixa de ser subalterna. A lei regente, em princípio, é uma, e o fenômeno de suas manifestações pode ser infinito. Ela poderá variar em substâncias e estados, combinada ou singelamente, porém será, no cosmo, sempre a mesma serva do espírito. As teorias complicadas, por conseguinte, nada modificam, nada resolvem. Cumpre é conhecê-la na síntese universal e usá-la bem nas exposições específicas. O Espírito, centelhas ou partículas da essência divina, que uma vez exteriorizadas pela mesma divina essência, passam a ser o que se chama criação espiritual. Contém as virtudes divinas em potencial, contendo também as leis de causa e efeito, ou de equilíbrio universal. Desenvolvendo ou evoluindo, nada mais farão do que expor as virtudes divinas de que são naturalmente herdeiras. E por serem portadoras das leis de causa e efeito, em si mesmas as centelhas trazem o grande juiz, a balança da justiça, que lhes dará a recompensa de acordo com as obras. Jesus afirmou que cada qual tem o reino do céu dentro de si mesmo e afiançou que as falhas serão pagas até o último ceitil. Realmente, quem com ferro fere, com ferro será ferido, sem ter que discutir com quem quer que seja, porque dentro de cada um estão as virtudes divinas e as leis de causa e efeito. O Cristo. Os Cristos que mandam nas metagaláxias e nos sistemas planetários ou nos planetas são espíritos ou almas que se elevaram acima das injunções materiais e animais. Os Cristos dão exemplo de unificação, de sintonia com a divina essência ou Deus, vindo a ser reflexos ou filtros de sua vontade. Todos os espíritos devem crescer em si mesmos, desenvolver, superar a matéria, ultrapassar os limites de tudo quanto seja restrição. Pouco importa que falem da terra ou dos infindos mundos, pois uma é a lei e o grande problema: superar por evolução a tudo quanto restrinja o espírito. Lei e justiça. Entre o pai e os filhos está a lei de equilíbrio, a força que impõe a vontade de Deus. Os nomes podem variar, mas a essência é aquela. A justiça é a reação da lei de equilíbrio, é a imposição da sanção cominativa, e por menos que pareça, vem de dentro, vem do imo.
As organizações diretoras do mundo espiritual mais não fazem do que obedecer ao imperativo do que brada e proclama no íntimo de cada espírito. Quem comete faltas se enche de marcas, de registrações e, portanto, fica na obrigação de repará-las através das ações, no espaço, no tempo e nas vidas. Não existe redentor de fora para os registros criminosos de dentro. A lei de Deus. Os 10 mandamentos são o reflexivo intelectual da lei de equilíbrio ou de causa e efeito. Para derrogar os 10 mandamentos, seria necessário dar fim ao equilíbrio universal. O divino exemplo de Jesus, o Cristo planetário, serve de escola. Ele não veio para derrogar a lei, e sim para testemunhá-la. E para derrogá-la, seria mais do que Deus, o que seria ridículo pretender ser. Afinal, irmãos, aos filhos o que cumpre é respeitar as leis do Pai. Quem contraria a lei de Deus, naturalmente registra em si agravos perante a lei de causa e efeito, ficando na obrigação de algum dia reparar as falhas, ressarcir os débitos. Os conceitos humanos podem variar, mas ninguém jamais conseguirá discutir com a lei e liquidar com a justiça. O amor e a sabedoria. Tais são os caminhos da unificação, da sintonia com o Pai ou a essência divina. Os Cristos são espíritos que lavraram em si, por envolvimento íntimo, a união com a sagrada origem. Tornam-se aqueles que a tais postos hierárquicos se elevaram, os reflexos ou filtros da divindade. Sem amor não há paz, e sem sabedoria não há autoridade. Ninguém pretende conquistar o amor e a sabedoria à custa de patacoadas clericais, idolatria, superstições, simulações e sacramentismo inventados por homens. Os problemas do conhecimento e do amor devem ser resolvidos no imo, à custa de viver a vida com um máximo de utilidade ao próximo, pois no modo de tratar ao próximo conhece-se o respeito da criatura pelo Criador. Cleresias, formalismos e idolatrias revelam os homens que são como túmulos, pintados de branco por fora e podres e fedorentos por dentro. Deus não quer aparências, quer filhos decentes. Leis consequentes. As leis consequentes são todas aquelas que derivam das leis fundamentais. Por exemplo, para resumir, devemos lembrar as seguintes: imortalidade, evolução, responsabilidade, reencarnação, comunicação e habitação universal. Imortalidade. A imortalidade comporta todas as regalias e todos os deveres, porque encerra a origem, o plano evolutivo e a sagrada finalidade. Evolução. Pode-se dizer o processo de movimentação íntima que tem por finalidade desenvolver e patentear as virtudes divinas do Filho de Deus. Por evolução virá a ser uno, isto é, será brilhante, glorioso e poderoso, será filtro ou reflexo da divina autoridade. Responsabilidade. Sem responsabilidade não haveria como ter merecimentos. As leis regentes explicam as responsabilidades. Os conceitos humanos poderão variar, mas as leis jamais serão derrogadas e, consequentemente, as criaturas nunca deixarão de ser responsáveis perante as leis do Pai. Sem deveres, não haverá jamais direitos. Reencarnação. Esta é a verdadeira válvula evolutiva e redentora do espírito. Por isso mesmo, todos os grandes reveladores foram categóricos em afirmar a lei de reencarnação. Jesus, tendo vindo para batizar em revelação, forneceu a toda a carne o instrumento de advertência, ilustração e consolo. Quem cultiva a revelação de tudo ficará ciente. Comunicação. Antes do Cristo vir, com seu batismo de Espírito ou revelação, as escolas esotéricas mantinham o lume das informações. Depois do Cristo, não há motivo para segredos, desde que se conheça, de fato, o cristianismo.
sendo lei, amor e revelação, contém tudo para ilustrar e consolar. A habitação universal. Os mundos são as muitas casas do Pai, segundo a expressão de Jesus. O problema cinge-se ao da matéria, que é para servir ao espírito. Portanto, não encerra o problema nada de especial ou de admirar. Os espíritos infantis fazem de tudo mundos e fundos, mas a realidade é simples. Da terra são vistos ao longe outros mundos, e dos outros mundos a terra é vista. E o infinito contém aquilo que é criação ou manifestação de Deus, o nosso Pai comum. Os homens inventarão teorias, sistemas, etc. No entanto, a grande questão é ser bom, é descobrir o amor e a sabedoria no íntimo, para revelar o poder divino, a glória do Pai. Os tolos olham muito para fora, criam dificuldades, inventam 1001 hipóteses, enquanto os espertos procuram realizar o reino de Deus no próprio imo. Estes é que vencem as leis menores, as restritivas pelo fato de sintonizarem no imo com a grande lei de harmonia universal. Mediunidade. Nos fundamentos é lei de relação, cumprindo funções as mais complexas em toda a criação. Ela vai aos píncaros da função, nos domínios do espírito, ao relacionar o filho com o pai. Como, porém, as complexidades kármico-evolutivas envolvem as criaturas, é infinitamente difícil aquilatar um simples caso de mediunidade de maneira absoluta. Servindo a lei e a justiça, ela produz o gênio e o mentecapto. No dia em que formos unos com o Pai, ela nos fará conscientes de sua vontade e portadores de suas graças. Durante a encarnação, muitos filhos desprezam a mediunidade, pensando como não devem pensar, sendo que muitos a exploram de modo simplesmente criminoso. Todavia, feliz do filho que se faz virtuoso, que procura no amor e na sabedoria a solução do problema celestial, pois esse filho estará se propondo a melhor utilização da lei de relações, que se manifesta como mediunidade, por alguns chamada dom espiritual, faculdades intermediárias, etc. O certo, no entretanto, é que ela transcende a tudo quanto possam os homens de presente século afirmar. Ela é muito mais do que eles julgam e tem mais o que fazer, além de vir a ser um dia aquilo que a linguagem humana é incapaz de expressar. O grande problema. O grande problema reside no seguinte: saber que cada qual tem em si mesmo o reino do céu, porque é filho de Deus. Saber que o reino não virá com mostras exteriores, porque no imo de cada filho estão as virtudes divinas a serem desabrochadas e as leis de causa e efeito, que obrigarão a cada um receber segundo as suas realizações íntimas. O infinito está representado no finito, quer material, quer espiritualmente. Os corpos valem pelos mundos e os espíritos representam as partículas de Deus. E aquele filho que procura o Pai em si mesmo, fazendo uso perfeito do seu corpo, é como aquele que sabe para que existem os mundos espalhados pelo infinito. Sem vencer a matéria, sem ultrapassá-la, nenhum espírito chegará a ser uno com o Pai. A lei de reencarnação, que relaciona com os corpos materiais, bem assim como os mundos materiais, deverão ser eliminados pela lei de superação psíquica. Eis porque, irmãos, singela é a lei evolutiva, em suas linhas gerais, tanto faz que seja na Terra como em qualquer outro mundo, desde que o espírito tenha que superar a própria inferioridade. Psíquica é a luta, íntima é a obrigação, individual é o programa. E sabendo que ali se agrupavam legiões de errados religiosos, de gente que se valeu do nome de Deus, do Cristo, da verdade e do bem para cometer tremendos delitos, em tom paternal observou: tendes olhado muito para fora e para os cultos exteriores,
tendes crido mais no que é superficial do que no essencial. O convite agora, nos portais de novas imersões na carne, é para o bom entendimento. Procurai não desviar da lei, do amor e da revelação, porque aí tereis o cristianismo do Cristo. Ponde sabedoria e amor nos vossos atos, abandonando a tudo quanto seja formal, exterior e idólatra. Não vos curveis diante de roupagens, de rituais, de simulacros, de homens que fazem da fé meio de vida e jogo de vitórias temporais. Consultai bem o cérebro e o coração em face de vossas atividades para com o próximo, tendo em mente que Deus não olha para oferecimentos capciosos, não tem necessidade de babuges, jamais desejou ser adulado, nunca pediu ofertas quitandeiras. Dai ao próximo sabedoria e amor, considerando que a finalidade gloriosa vem pelas trilhas do conhecimento e da pureza. Honrai ao Pai através de ações humanitárias, de atos piedosos, de vibrantes demonstrações de fraternidade. Soaram os clarins que rodeavam o coreto e o coro entoou o belíssimo hino, fazendo estremecer nossos corações. Cessando o hino, subiu ao coreto um outro vulto que também forçou a mudança da coloração ambiente. Este infundiu brilho alvinitente com ligeiros matizes dourados, revelando supremacia hierárquica bastante acentuada. E no regaço daquele silêncio absorvente, sua voz musical e potente ecoou para dizer apenas: o problema da sabedoria não poderá ser equacionado pelo prisma da inconsciência. A libertação não virá dos exercícios agrilhoantes da mistificação. Por mais que se os cultive com o máximo de boa vontade, ninguém chegará a refletir a verdade total sem que alije de si o coscorão dos cultos retrógrados, dos religiosismos supersticiosos, das práticas que têm, no curso das eras, arraigado o homem ao tropel dos fetichismos e das superstições, da sujeição do espírito diante das vestes fingidas, do pau e da pedra, dos rituais ao que é subalterno, jamais se aproxima do que é sublime. E como resultante, nunca se libertará dos grilhões inferiores. Se quereis ser espirituais, abandonai ao que é material e formal. Embora a luta tenha que ser titânica, as recompensas cobrirão os esforços. Será possível, irmãos, pretender o reino do espírito enquanto se reverencia o mundo material, animal e propenso à mediocridade? Este não desceu, não foi visto sair para lado algum. Este transformou-se em formidando e glorioso luzeiro, a ponto de nos obrigar a baixar os olhos e cair em fervorosa oração de agradecimento ao Pai, que por um seu tão envolvido filho nos oferecia a graça de tamanha bênção, a visita de sua glória. Quando a tremendíssima claridade findou, até o coreto havia sumido, e os nossos cicerones foram nos entregando em nossos respectivos lugares de habitação e trabalho. Foi aquela uma jornada gloriosa, um aviso do céu a muitos candidatos à reencarnação nos primórdios do século XX, com o fito de forçar grande surto mediúnico. Eram os grandes errados religiosos dos séculos anteriores, até mesmo de milênios idos, que volveriam ao plantel da carne, a fim de, trabalhando na seara consoladora, conseguir os indispensáveis deveres de reequilíbrio íntimo. Os truculentos inimigos, os sanguinários perseguidores da lei, do amor e da revelação, voltariam ao mundo para se consertarem, trabalhando nas hostes da lei, do amor, da revelação, do espiritismo cristão. Alguns ficaram no mundo espiritual a fim de serem os mentores e guias daqueles que reencarnaram. Eu fui um deles. Agora, porém, que o meu tutelado está de malas prontas para cá, eu terei que arrumar a minha bagagem para substituí-lo. É da vontade de Deus e é muito grato fazê-lo, porque é indispensável e intransferível. Em Deus e na sua obra não existem milagres, e sim
leis. Todos os filhos de Deus aprendem à custa de leis. Nisto, irmãos, ponde todo o vosso penhor de atenção, porque a Deus, nas profundidades íntimas, ninguém vai a não ser através das leis regentes da criação. É comum ouvir falar no Cristo como síntese da verdade, como divino modelo, como exemplo a ser imitado. Bem pouca gente, todavia, lembra que ele afirmou, em todos os tempos de sua vida pública, de seu messianato, a condição de cumpridor da vontade do Pai, de simples e humilde transmissor de informes. Quantas vezes afirmou que transmitia a doutrina do Pai por realizar na terra a vontade dele? Quantas vezes está dito que se recolhia para orar? E lembrando que os livros canônicos apresentam apenas o resumo de 87 documentos escritos sobre a personalidade e a função missionária de Jesus, por aí podeis avaliar o quanto os evangelhos representam apenas a síntese e com incorreções, algumas espontâneas e outras propositais. Realmente, Jesus não escreveu e nem deveria escrever, porque a doutrina do Pai ficaria assente sobre a tríplice virtude, sobre os 3 fatores de fato inderrogáveis pelo homem: a moral da lei de Deus, na sublimidade do amor que diviniza e a fonte viva de advertência, ilustração e consolo que é a revelação ou batismo de Espírito. Essas 3 virtudes ou leis, ou esses 3 modos de alerta, graça e instrução, forçam a saber que, sem ser através das leis, ninguém jamais irá ao encontro da verdade integral de Deus em sua essência. E como Deus é infinitamente íntimo, é impossível arranjar outros caminhos para atingi-lo, que não sejam as leis e os seus fenômenos decorrentes. Todos os filhos, para chegarem ao topo da escala biológica, transitam pelas vias relativas, caminham pelos sendeiros da natureza, experimentam todos os efeitos dos ambientes relativos, todas as sensações oriundas de quantas contingências possam os meios ambientes oferecer. O Cristo cósmico, ou grau crístico, saibam, é o divino extrato, é a súmula de todas as leis contingentes, redimidas ou dirimidas pelo trabalho. E trabalho significa apenas elaboração ou fermentação íntima, aquilo que se dizia e se diz autofazimento. Nisto, repito, que importa considerar, cada qual será o seu redentor ou divinizador, porque de Deus vêm os valores em potencial e dos Cristos planetários vem apenas a mestria ou o divino exemplo. Quem desconfiar desta afirmativa, faça de 2 uma, ou as 2 provas de uma só vez, consulte quanta gente há nos abismos do mundo astral, clamando, Senhor, Senhor, e não tendo quem a escute, porque iníquas foram as suas obras, mesmo tendo uma crença ou sectarismo. Ou então, faça as suas asneiras, mesmo tendo seu religiosismo, para logo mais experimentar um inferno interior, de modo todo prático, todo inconfundível e irretorquível. Tudo nos grandes espíritos representa a autossuperação. Tudo nos Cristos planetários representa a administração intelecto-moral e veiculação de leis fundamentais. Devendo ministrar a lei pelos seus múltiplos escaninhos, os Cristos planetários não são responsáveis pelas liberdades individuais de seus tutelados. Em face da lei geral de equilíbrio universal, cada qual se define e responsabiliza-se totalmente. Quem respeita nos Cristos planetários a função orientadora e modelar, faz honra aos mesmos. Quem atribui aos Cristos planetários qualquer função redentora pode pretender agradar, bajular, engodar, mas é certo que o fará inutilmente, porque nem a Deus e nem ao Cristo poderá alguém convencer com suas babuges e capciosidades. O céu quer caridade,
e não sacrifício. A lei de Deus, da qual Jesus foi o perfeito exemplificador, apela no sentido de atos decentes, de ação inteligente, pois que contém as 3 maiores advertências. A. Não cometer idolatrias quaisquer. B. Ser decente na conduta social. C. Respeitar a revelação. E o Cristo terrestre, como divino exemplo, deu provas disso tudo, pois a doutrina que transmitiu aos homens, seus irmãos, tem fundamento na lei, no amor e na revelação. Quem vive em regime de idolatria, por mais bem intencionado que seja, nunca poderá atingir os píncaros da espiritualidade. Voltará ao plantel carnal tantas quantas vezes sejam necessárias, até alijar de si os últimos resquícios de culto exterior, de adoração a Deus através da matéria. Quem, pensando em ser mais e melhor do que o seu irmão, desprezá-lo, pretendendo com isso lavrar melhor contato com o Pai, nunca poderá atingir os altos planos de espiritualidade. Ele voltará à carne para aprender na duríssima escola da vida o quanto representa o amai-vos uns aos outros. Quem, julgando ser sábio, diga coisas contra a revelação, jamais escalará os melhores postos da erraticidade. Ele voltará e trilhará os caminhos do mundo, vindo a necessitar da comunicabilidade dos espíritos, isto é, ele dará testemunho do batismo de espírito, da água viva trazida pelo Cristo para toda a carne. Porque o batismo de espírito veio na hora cíclico-histórica para livrar a humanidade dos caminhos da materialidade, do animalismo e da brutalidade para onde a estavam conduzindo as cleresias idólatras, políticas e comercialistas. Além do mais, quem tiver mente de entender, que entenda. A evolução representa a infusão dos 2 planos da vida planetária. É forçoso que a revelação faça a sua parte, que é forçar aos poucos a convivência mútua entre o mundo astral, de onde a humanidade encarnada procede, e o mundo temporal, de onde terá que sair um dia para retornar a ele. De Jesus Cristo para cá, não cabem as cleresias, as idolatrias e os insultos à revelação. Como, porém, no século IV perverteram a excelsa doutrina ou fizeram com que a porca lavada de novo se revolvesse no lodaçal ou que tornasse o cão ao vômito, eis que sob o aguilhão de tremendas desgraças terá a humanidade que responder pelo tremendo delito. Do século XIX em diante, depois dos trabalhos de Sapa, foi eclodindo o novo Pentecostes, a maior eclosão mediúnica da história, e com os embargos que lhe começaram a criar, com a nova perseguição ao Divino Mestre, levantou a humanidade contra si o rigor da força equilibradora do universo. Coisas dolorosas vieram e ainda virão, porque a blasfêmia contra o batismo de Espírito não passará sem causar abalos terríveis e dores violentas. A segunda vinda do Messias é através das nuvens ou falanges espirituais. Ele disse, legiões de anjos. Quanto ao modo de dizer, na Bíblia diz Espírito Santo e Espírito imundo, enquanto que agora dizemos espíritos de luz ou espírito de treva e sofredor. Variam as palavras, mas a essência é totalmente igual. Ninguém poderá atingir o grau crístico a menos que use do amai-vos uns aos outros, de maneira racional, isto é, no âmbito da lei, do amor e da revelação. Nisto importa haver discernimento, pois obrigam a que se façam as devidas classificações ou seleções, em virtude da lei das gradações hierárquicas ou de responsabilidade segundo a evolução. Que faça a criança suas criancices, seja muito bem, mas é ridículo que o adulto, a título de fraternidade, passe a imitá-la. Bem podeis observar que, em virtude de falsas concepções,
muitos adultos se entregam ao ridículo de tais práticas. Normalmente, ou decentemente, cumpre ao adulto ensinar e guiar a criança para melhor. Nunca, porém, imitá-la em suas infantilidades. Ser simples é uma coisa, ser inconsciente é coisa muito diferente. Reconhecer a necessidade de tolerância para com os atos infantis, isso é comum. O que, porém, fere a lei de responsabilidade hierárquica é o endosso à infantilidade em obras de imitação. Não façam confusão os homens, porque a lei de equilíbrio não a aceitará. Não batam palmas à involução a pretexto de fraternidade. Assim como armar o braço do delinquente não é obra de fraternidade, assim também não é fraternidade bater palmas à mediocridade pelo fato de ser um irmão aquele que a pratica. Lembremos que o divino modelo, o mais manso e humilde, enfrentou insultos, perseguições e a cruz para dar testemunho da verdade. Caso contrário, a pretexto da fraternidade, teria concordado com o clero levita, com os vendilhões dos templos, com os hipócritas, com os túmulos caiados por fora e fedorentos por dentro. Não tomeis a Jesus como exemplo de ignorância e de pusilanimidade, se isso vos parece que fica bem pela vossa falta de senso discernitivo, de melhor compreensão dos fatos e de um pouco mais de respeito pela vossa melhora. Os que ficam com o mundo, por certo, não são os que defrontam as crucificações que o mundo prepara, para aqueles que com ele não se identificam. Na hora de martírio, o justo estava pregado entre ladrões e muita gente fitava-o de baixo. As concepções variavam ao infinito no seio da humanidade ali representada, porém, a lei estava ainda acima de concepções, e por isso a pedra desprezada ficou sendo a cabeça do formidando e glorioso edifício. Antes de concordar com o próximo, pelo simples fato de ser próximo, tomai cuidado, porque é certo que é a lei do equilíbrio que vos responsabiliza pelo comportamento. A lei é acima de cogitações, desde que o próximo das coisas não inverta os termos e não vos faça destrambelhar. Procurai melhorar o próximo, buscai consertá-lo com a grande lei de harmonia, porém, fazei-o com muito discernimento, para que ele, servo das trevas, não mude o rumo das coisas, não inverta os termos e não vos faça destrambelhar. Grande errado que fui, cumpro função dizendo verdades tais, enquanto que aproveito o ensejo de afirmar o seguinte, de caráter pessoal: minha palavra, como advertência, prende-se aos traços espirituais ou problemas de fé, porque falem em Deus, no Cristo, na verdade e no bem, não deis crédito aos homens, observai se de fato estão com a lei, com o amor e com a revelação. Vede se trilham os caminhos do amor e da sabedoria, consultai se objetivo a pureza e o conhecimento, porque realmente muitas são as aparências e poucas são as evidências de respeito à verdade. Como errado eu fui, digo que convém ter muito cuidado com o fermento dos clérigos e dos fariseus, de qualquer lugar e tempo. Tende cuidado com os rótulos, evitai as encenações, fugi das figuras de fachada. Atendei para isso. Se Jesus tivesse grandes posses mundanas, se contasse com altas nobiliarquias humanas, se um grande exército imperialista e sanguinário estivesse em sua defesa, se quisesse triunfar diante das misérias do mundo, por certo não teria ido para a cruz, pelos motivos que foi. Entretanto, vede bem, os pés de preferência descalços ou mal calçados, a túnica opalina e inconsútil dos essênios ou profetas hebreus, e o fato de não ter onde reclinar a cabeça, não lhe fizeram agravo perante Deus, não o menosprezaram diante do Pai. Desconhecido pelos homens, desrespeitado pelos donos de religiões,
aviltado pelas autoridades temporais e discutido pelos homens dos séculos consecutivos, ali estava, entretanto, o excelso espírito que sempre foi o diretor planetário. Onde, pois, houve muita saliência dos coscorões do mundo, tende cuidado de vos aproximar. Eu e muitos outros que temos falado pela série do céu, dando testemunho do batismo de Espírito e advertindo contra os erros do mundo, fomos bastante rotulados, muito mais galardoados do que Jesus. Nós tivemos tudo quanto o mundo poderia dar, porque tínhamos as duas autoridades, a temporal e a religiosa. E com todas aquelas importâncias, cavamos abismos, trevas, fedores e cruciantes agonias de espírito. Como estou falando de parceiros de infelizes jornadas, a companheiros de horas menos recomendáveis, falo com simplicidade e sem temores, porque com as luzes do Consolador, que normalmente é instrumento de advertência, ilustração e consolo, é fácil fazerdes um autoestudo, consultando se tendes o coração ungido de amor e o cérebro farto de sabedoria. Se dessas virtudes libertadoras não tiverdes armazenadas, de nada vos adiantarão os rótulos e as nobiliarquias do mundo. Quando as luzes temporais forem abandonando os vossos olhos carnais, as trevas do mundo espiritual virão substituí-las. Deixareis os altos cômodos do orgulho, do egoísmo, das aparências mundanas, para baixardes aos abismos da subcrosta, ou para continuardes na densa atmosfera da crosta, caso as culpas não tenham sido lá muito agravantes. Da parte de quem orienta o imenso trabalho de restauração e de consolidação, transmito a palavra de ordem, convidando-o a tomar Jesus Cristo por modelo a ser imitado, exemplo do caminho, da verdade e da vida, assim ordena que vos faça e divida a lembrança. Como vida, honrai-vos para nisso honrardes ao Pai, a divina fonte. Como verdade, conhecei-a para servi-la conforme o seu divino exemplo, mesmo que custando qualquer espécie de crucificação. E como caminho, fazei tudo para segui-lo, a fim de que, mesmo sendo molestado até a morte, possais chegar ao fim da jornada exclamando aquelas palavras: Pai, tudo está cumprido. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Considerai, entretanto, que não é grande o número dos que podem assim dizer, equipados de valores adquiridos, harmonizados com a grande lei da harmonia. Pelo contrário, grande é o número dos que se projetam no rumo da vida de aquém-túmulo, sobrecarregados de inconsciência das verdades básicas, saturados de más obras, embutidos na rebeldia, inimigos de sua paz. É doloroso o espetáculo que a humanidade terrícola apresenta em matéria de reconhecimento de suas validades de filha de Deus. Portanto, não se porta nas obras como chega a saber teoricamente. Ao que pretende que seja religião, quando muito cultiva pelo prisma da rotulagem, da aparência, das posturas físicas, produzindo de quando em quando umas manobras de joelho e de palavras automaticamente expressas. A crença em Deus é para encapar e acobertar com desculpas a preguiça de ser trabalhador fiel, produtor de bons serviços, cooperador de obra divina. Quando se encontra um crente, quase sempre se encontra alguém que faz das afirmações teóricas o motivo das isenções de ordem prática, proclamando que existe um Deus. Isso basta para justificar a ignorância das leis e da obrigação dos atos de fraternidade que ficarão sem cumprimento. A verdade não representa as leis, os meios de ação e de soerguimento para si e para o seu próximo, pela grandeza simples do exemplo generoso, ela é aquilo de que ele tem alguma certeza da existência. Todavia, estando longe, sabe Deus em que paragens do infinito, por isso mesmo é que fecha os olhos para o trabalho de solidariedade imediata. Não reconhece mais do que a sua pança,
o seu bolso, o seu orgulho, a sua vaidade, os seus familiares imediatos. A chaga, a lepra, a cegueira, o pranto, a viuvez, o analfabetismo, tudo, enfim, que deveria servir de alerta, de advertência, de conselho, de realidade que a divina sabedoria espalha à frente de uns, enquanto fornece elementos de ressarcimento para outros. Tudo isso, digo, não lhe constitui observação, não lhe fala do porvir inelutável, nada lhe importa como escola de aprendizados práticos e indispensáveis ao serviço de harmonização. A grande procissão humana, que deveria encarar a encarnação como bendita oportunidade de serviços auto-iluminadores, como fonte natural de esplendorosos desenvolvimentos, uma vez imersa no seio da penumbra carnal, apenas atende aos imperativos dos mais imediatos interesses, dos instintos menos edificantes, quando não calha de se entregar totalmente aos atos que consolidam a rebeldia contra os mandamentos da lei. E ao deixar a veste grosseira, a ferramenta de tantos recursos triunfantes para quem sabe valorizá-la, o que acontece é tenebroso, porque ao fechar dos olhos carnais, muito mais ainda se fecham os olhos do espírito. Como tudo é por peso específico, porque a justiça divina não vem de fora, mas atua de dentro para fora, eis que temos o descuido transformado em treva. Eis que vamos encontrar a oportunidade de edificação transmutada em oficina de pranto e ranger dos dentes. Tudo no homem físico é flexível, facilita olhar para baixo, para cima, para os lados. Tudo nele favorece a oportunidade das melhores e menos adiáveis obrigações libertadoras. Mas ele passa a não enxergar o trabalho porque não pondera sobre as leis que lhe puseram no caminho os aleijões e os oprimidos de variada ordem. Os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, a inteligência distrai-se com os afagos enganosos do mundo e dos instintos grosseiros. Já não basta que seja incapaz de sacrificar suas fortunas de posse e de saúde em benefício dos miseráveis de fortuna e de benesses físicas. É que, cidadão devotado aos desregramentos, afeiçoado ao apostolado da negligência espiritual, o seu coração não sente e a sua mente não concebe a necessidade de perdoar e de renunciar. Espera do Cristo os favores do mistério e do milagre, esquecido de que estes nem para o Cristo existiram, pois o modelo aplicou-se à obra de socorro aos sofridos do mundo, findando seus dias no topo da cruz, crivado ainda de insultos e de reptos blasfemos. Todavia, nem do imediato, em benefício próprio, consegue lembrar, tomando exemplo naquele que de fato é, do mínimo ao máximo. Não procura aprender a lição da realidade que o céu apresenta e ensina através do Cristo trabalho. Não observa a presença de um anjo ou espírito na hora cruciante, servindo de amparo ao modelo em conhecimento e obras. A lição do céu que o historiógrafo sacro registra, essa pasta despercebida, não lhe fala ao cérebro farto de sortimentos mórbidos e nem ao coração preso de introversões condenáveis. Ali, onde Lucas alinhou as palavras que bem revelam a posição do trabalhador em face do mundo, tendo por instrumento de advertência, fortaleza e amparo a bênção do mundo espiritual, ali é que a negligência não deixa perceber a importância dos contatos com a esfera direcional, com a suprema autoridade. Jesus pediu a transferência do amarguroso cálice, não tendo sido aceita pelo Senhor, que sabia das necessidades da lição a permanecer entre os demais filhos do seu poder e santos desígnios. Mas enviou aquele anjo, o Espírito poderoso, que consolaria na hora suprema, o maior dos mensageiros da sabedoria e do amor.
E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava: Pai, se queres, passa de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. Então apareceu um anjo do céu que o confortava. Tudo segundo leis, tudo através de leis. Ali estava o testemunho da revelação, do contato entre os dois planos da vida, a fonte viva de socorros vários, porém no âmbito das leis de causa e efeito, segundo as necessidades instrutivas e kármico-evolutivas, quer da humanidade toda, quer de cada filho em suas necessidades e obrigações. Porque pediu o divino modelo a passagem da crucificação? Porque o Pai não o quis ouvir e atender nessa rogativa angustiante? Por que enviou-lhe um anjo ou Espírito Consolador? Nas bases da origem, do plano evolutivo e da sagrada finalidade estão as leis de Deus. Importa que se cumpram todos os itens da tramitação evolutiva. Importa que os maiores, os mais capazes, façam tudo em benefício dos menos capazes, mas em ofertas exemplares, nunca em milagrismos misteriosos e fazedores de santos, por favor. Conhecimentos, experiências, ensinos, renúncias, ofertas instrutivas de toda sorte e ordem. Pedir é natural dos filhos em face do Pai, mas o Pai, que é onisciente, sabe de tudo e dispõe conforme sua justiça integral. Oferece consolo através de seus mensageiros para que seus filhos maiores e menores consigam realizar o programa pré-traçado, ou recuperando equilíbrio, ou deixando as lições do amor. Cumpre aos filhos reconhecer as fronteiras existentes entre o direito e o dever, entre a obrigação de exemplificar e o consolo a merecer, consoante a capacidade de se oferecer como servidor fiel. Na hora, o Pai envia consolo e, para mais tarde, reserva a coroa da vitória. E o filho consciente, quando é consciente, acata o consolo que vem pelo canal dos contatos interplanos, que a revelação sintetiza, pondo a funcionar a sua fé construtiva, a sua fé certeza, a sua crença a trabalho. Já não é apenas alguém que se entrega ao remoinho da vida amorfa ou mecanizada, fincada no seio de um automatismo de que não tem conhecimento. Agora, articulado como plano espiritual, de onde lhe vem de Deus a bênção do Consolador, através dos espíritos servidores, o filho investe na direção do trabalho e triunfa em virtude do seu devotamento. Ignorando ou recuando, tudo seriam fracassos e trevas. Disso poucos se lembram, enquanto são peregrinos pelo mundo, gente que se comprometeu antes de renascer, e é por isso que afirmamos ser a morte uma funcionária indiferente, zelosa, fria de seus mistérios, poucos se abalando ou nada, ao entregar bem poucos às esferas de paz e muitíssimos aos baixios trevosos. Sem dúvida que há muita diferença entre divisar a realidade pelo vosso ou pelo nosso prisma. Daí para cá, prevalecem as muitas dúvidas, os mortificantes anseios que se desfazem pelo fato de não terem os encarnados uma fonte de milagres ao dispor. Daqui para aí, no entanto, a visão é clara, profunda e objetiva a mais não querer. Quem, porém, vive desprezando a graça da revelação ostensiva, trazida para toda a carne, inclusive para os baixios do mundo espiritual? Se a cegueira clerical e idólatra vos mata pelo materialismo, pela animalidade e pelo brutalismo, onde tendes o senso de lógica, onde metestes o discernimento para dizer que a revelação, o batismo de espírito, é obra demoníaca? Na hora cruciante, o Divino Mestre abraçou o consolo de um espírito enviado pelo Pai. Enquanto isso, a grande maioria repete que a revelação é coisa de Beelzebu. Pela contradição e pela blasfêmia, quem responderá? Eu, como vos disse,
trago comigo os estigmas da corrupção doutrinária, porque andei metido no quadro daqueles que se engendraram em nome de Deus, do Cristo, da verdade e do bem, uma religião que fosse fonte de obediência e de renda ao nosso torrão natal, assanhado nos seus ímpetos imperiais em detrimento da excelsa doutrina. Todavia, séculos passados, em que faz a humanidade a sua demonstração de melhor discernimento e propósitos de melhora? Quem se dispõe a extirpar, a desarraigar de si os grilhões da idolatria e dos manobrismos mórbidos sectários, a fim de se libertar da mediocridade e contribuir para a libertação da humanidade? Não é certo que pretendeis unir as crenças em base de conchavos religiosistas, de práticas inversas à lei, ao amor e à revelação? Não é certo que pretendeis realizar a unificação dos credos em detrimento da vossa união com a verdade que livra, ela que não tem coisa alguma com os conchavismos humanos, conchavismos que vos fazem bater palmas para todos quantos erros e absurdos sejam apregoados? Por que, enfim, virais as costas à inconfundível excelsa doutrina, que tem por alicerce a tríade inderrogável, para vos entregardes ao conúbio das manhas mundanas, que se abraçam na obra nefanda dos desvios clamorosos? Deu-se o Cristo ao trabalho horroroso de perfilhar os interesses do sinédrio, de lastrear o jugo do clero levita, de endossar a hipocrisia dos fariseus, ou de mancomunar com o imperador de Roma? Para quem sabe de doutrina, o que mais lhe deve importar do que vivê-la diante do mundo para servir de luzeiro das gentes? Se tendes a moral da lei, se possuís o amor como supremo instrumento de vitória, e se sois os novos depositários do Consolador reposto no lugar, que mais vos cumpre se não ficar no devido lugar, trabalhando pela eliminação dos erros e das falsas concepções religiosas? Afinal, sois ou não os obreiros daquele Deus que é Espírito e Verdade, assim desejando que venham a ser os seus filhos? Imaginais, acaso, que bater palmas à idolatria e aos desmandos religiosos em geral constitua obra de verdadeira fraternidade? Julgais que, trocando os deveres para com a verdade que livra, em abono dos engodos sociais, estejais fazendo aquilo que vos recomendará perante a lei de equilíbrio? É por acaso de servidores dessa ordem que o Pai deseja para os trabalhos de emancipação do mundo? Bem sei, irmãos, que a minha vontade seria fazer-vos melhor do que a mim mesmo, na consciência dos deveres, nos atos de filhos de Deus. Gostaria de ver-vos em destaque na vanguarda dos lumiares da terra, dando exemplos de sublime espiritualidade, em lugar de vos surpreender em delito, curvados aos engodos do mundo, sujeitos à simulação, atrelados ao carrilhão dos fabricantes e vendedores de idolatrias. Sei que, de qualquer modo, ninguém atingirá os altos planos da espiritualidade enquanto estiver ligado aos cultos religiosos inferiores, enquanto for crédulo aos fetiches sob pretexto religioso ou para ser agradável a quem o seja, imitando-os. O ideal seria viver para isto: para com Deus, que é Espírito e Verdade, que é infinitamente íntimo a toda a criação, manter a ligação mais intensa de cérebro e de coração, empregando assim todo o poder intelectual e emotivo a bem da intenção religiosa, porque afinal, fora disso, o que ocorre é idolatria, é superstição, é fetiche, é paganismo e é comercialismo dos vendilhões dos templos. E ao penetrar o espírito na esfera da auto-intuição ou da sintonia íntima, tanto mais se afasta de todo e qualquer ato de simulação a pretexto de adoração. Para com a matéria em geral, observar o uso mais honesto, considerando que só os espíritos infantis e medíocres diante dela se curvam, creditando-a como se fosse autoridade espiritual,
ou mais do que o espírito. C. Para com o próximo, observar respeito, fraternidade e tolerância, perdão e renúncia, porém dentro das normas da lei, do amor e da revelação. Não esquecer jamais que, estando contra os princípios básicos da excelsa doutrina, será impossível fazer prevalecer o conceito de fraternidade perante a justiça divina. Lembrar que Jesus, marchando em linha reta na direção da cruz, para exemplificar a verdade diante dos irmãos terrestres, deu a verdadeira prova de fraternidade. D. Para com a palavra de Deus, que sempre foi a revelação e não as letras, suscetíveis de erros e de adulterações, manter o máximo zelo, reconhecendo que a mensageria espiritual é segundo o merecimento dos filhos de Deus. Quem observa a lei moral e cultiva o amor e a sabedoria como instrumento de pureza e de autoridade, por certo obterá da revelação as bênçãos da ilustração e do consolo, conforme a promessa do Pai, que o seu ungido se encarregou de cumprir. Essas as linhas gerais, a ordem que executada entregará o bom filho no seio da harmonia, através da qual o bom Pai com ele fará unidade. Esse o caminho do Senhor, que seguido transformará o Filho em reflexo, em filtro da luz, da glória e do supremo poder.